E hoje connosco, para o comentário dos assuntos que dominam estas primeiras páginas, está o jornalista e comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Olá, boa noite. Comecemos por esta saga dos incêndios na Europa, sobretudo na Grécia. Estes fogos, Ricardo, e este verão atípico que a Europa está a viver, com países, enfim, com um clima mais moderado, a terem dias de verão que parecem de outono e, por contraste, outros países que têm um clima mais austero a viverem picos de calor. Isto mostra-nos bem que as mudanças climáticas estão a alterar a realidade dos nossos dias e obrigam-nos a repensar políticas e estratégias mais concertadas a nível global. Sim, essa é uma perspectiva que tem sido defendida ao longo do dia de hoje, já de ontem, por alguns especialistas que falam exatamente dessa relação direta que há entre as alterações climáticas e o que começa agora a acontecer em alguns países. Os jornais estão a pegar por dois aspectos. Em primeiro lugar, a parecença deste caso grego com o caso do ano passado em Portugal, em particular de Pedrógão Grande. O Jornal Notícias fala mesmo de Pedrógão grego, mas a fotografia que está no i é uma fotografia que nos lembra imediatamente o que aconteceu em Portugal o ano passado, ou também a fotografia do Jornal Público. Esse é um dos ângulos que os jornais hoje trazem para as primeiras páginas. O outro ângulo é exatamente esse, é a relação que isto poderá ter com alterações climáticas. Aí vamos ter sempre as divisões que nós já conhecemos, entre os que fazem essa relação direta e aqueles que dizem que, na verdade, não é típico haver anos muito quentes ou países que em determinados anos têm um clima particularmente quente, e nós estamos a ver situações atípicas. A Inglaterra estão acima de 30 graus, uma coisa que num país onde por graça diziam que o verão calhou uma quinta-feira, é agora até surpreendente que durante tantas semanas eles tenham temperaturas tão altas. Será isto o resultado destas alterações climáticas ou é apenas aquilo que o planeta tem tido ao longo de muitos anos, que são anos que são mais quentes e outros anos que são mais frios? A verdade é que, e agora pegando na segunda parte da tua questão, temos é que estar preparados para isso. Seja qual for a causa destas tragédias, destes incêndios, é preciso ter mecanismos de proteção que impeçam antes de mais e fundamentalmente a perda de vidas humanas, porque isso é aqui o mais trágico. Naturalmente que ninguém quer que as florestas ardam, mas as florestas ardem e em alguns casos os especialistas dizem até que é benéfico que elas ardam. Faz parte da regeneração da natureza que as florestas tenham que arder por vezes para se regenerar e, portanto, esse não é o problema. O problema é quando estes incêndios ficam descontrolados e não é possível travá-los à porta das casas onde estão pessoas ou das estradas onde estão condutores dentro dos seus carros. E isso leva-me a um alerta que foi feito ao longo do dia de hoje por alguns especialistas. Ouvíamos nós, alguns deles dizerem que daqui por meia dúzia de anos, perante este tipo de eventos climatéricos extremos, Portugal vai voltar a viver a tragédia do ano passado. E que aquilo que tem sido feito é pouco ou nada para evitar esse tipo de tragédias. Pois, tu achas que não aprendemos nada com Pedrógão? Não, aprendemos certamente, e eu acho que já foi feito bastante. Se compararmos com o que foi feito nas últimas décadas e o que foi feito no espaço de um único ano, relativamente à limpeza de matas, medidas de precaução, a testes, a sistemas de proteção civil, nós evoluímos bastante. Houve aqui claramente uma aprendizagem e mal era que assim não fosse. Quanto mais não fosse pela necessidade da pressão que a opinião pública está a criar sobre os políticos, ou até o próprio Presidente da República, que, se te recordares, disse que não se recandidataria a um outro mandato se houvesse uma tragédia idêntica àquela que aconteceu o ano passado. E essas são palavras muito sérias para António Costa, que ele próprio também colocou para si mesmo uma fasquia muito alta relativamente a esta matéria. Foi feito muito. Agora, nós sabemos que não é de um ano para o outro que se pode fazer tudo e que falta ainda muito. E o meu receio é que, não é que não se tenha feito nada, eu acho que se fez, o receio é que, se não acontecer nada este ano, e felizmente para já não está a acontecer nada semelhante, até porque as condições climatéricas são claramente diferentes, mas se não acontecendo nada, que isto passe para o esquecimento e que daqui a uns meses, daqui a uns anos, já não haja as preocupações que houve este ano, que as matas que estavam agora a começar a ser limpas voltem outra vez ao caos em que estavam e que os mecanismos de proteção civil, que parecem agora um pouco mais apurados,
volta exatamente ao caos em que estávamos em 2017. Esse é o receio. Deixa-me falar justamente sobre essa questão da proteção civil, porque estes incêndios que lavram na Grécia, na Suécia, na Letónia, enfim, mostram também a necessidade de reforçar e de aperfeiçoar o mecanismo europeu de proteção civil e de melhorar a sua capacidade de resposta quando ocorrem este tipo de catástrofes naturais. O que é possível aperfeiçoar? Desde logo mecanismos de cooperação entre países, porque nós sabemos que, e este ano é prova disso, há países que geralmente não têm incêndios, os países nórdicos, onde as temperaturas não são favoráveis a esses incêndios, mas depois têm estes anos onde esses incêndios aparecem e, naturalmente, esses países não podem ter os recursos de combate aos incêndios que outros países, por exemplo, no Mediterrâneo, têm. E é preciso que haja aqui uma autoridade europeia, eventualmente, ou mecanismos de cooperação entre os países para que, de forma muito célere, meios de apoio possam ser transportados de um lado para o outro. E depois que os especialistas que têm andado a estudar isto cheguem a protocolos que possam ser aplicados de forma muito eficaz para que nestas situações se saiba exatamente o que há a fazer. E para que a Proteção Civil tenha também aqui um trabalho de prevenção, nomeadamente dizendo às pessoas antecipadamente o que é que elas têm de fazer neste género de situações. Porque aquilo que nós assistimos agora na Grécia, embora me pareça uma situação tão desesperada que dificilmente haveria alguma coisa a fazer, mas houve ali algumas atitudes que claramente demonstram, às vezes, alguma ignorância ou alguma falta de conhecimento sobre o que é que se deve fazer em determinadas situações quando os fogos começam a aproximar-se. Vamos agora aqui a um dos destaques principais do público, que tem a ver com o emprego e o salário mínimo. Ainda que o Ministro do Trabalho diga, Ricardo, que a evolução do salário mínimo tem sido acompanhada por uma forte criação de emprego, esta evolução do salário mínimo não se faz refletir em todos os salários. Não se faz refletir em todos os salários, em alguns casos até porque esse tipo de empregos não permite sequer atingir esse valor, noutros casos, felizmente, até porque as próprias empresas já não querem pagar apenas o salário mínimo, pagam acima do salário mínimo. Não muito, porque a média dos salários em Portugal é muito baixa, anda à volta dos 800 euros, e, portanto não é muito acima do salário mínimo, mas consegue-se que algumas empresas, quando contratam, não contratem exatamente por baixo, por esse mesmo salário mínimo. Esse pode ser um bom argumento para quem defende que o salário mínimo deve aumentar, isto é, percebendo que alguns desses postos de trabalho estão acima do salário mínimo, então dizer, afinal as empresas têm capacidade para pagar um pouco mais e então por que não subir essa fasquia do salário mínimo? Ou pode haver o argumento contrário, o argumento de dizer o salário mínimo é apenas uma referência e não fiquem preocupados aqueles que acham que o salário mínimo está a crescer pouco, porque se a economia responder de forma eficaz, as próprias empresas pagarão mais do que o salário mínimo indica e, portanto, as pessoas acabarão por ter mais dinheiro nos bolsos, independentemente daquilo que for determinado por esse Conselho Económico e Social. Mas que margem terá o Ministro das Finanças para aumentar salários e pensões, uma vez que estes são, de acordo com o negócio, os dois dos assuntos que pressionam as negociações para o próximo orçamento? Pois, esse é o grande problema. De resto, o Negócios faz eco disso na primeira página, aqui numa chamada que diz salários e pensões pressionam sem ter no orçamento. E esta afirmação é uma afirmação que ajuda a compreender a entrevista que Mário Centeno deu na segunda-feira, se não me engano, ao Jornal Público, dizendo exatamente que não tem grande margem de manobra para, por exemplo, atender às exigências dos professores, porque o orçamento começa agora a ficar muito apertado, tendo em conta que as metas do déficit são cada vez mais restritas. Nós estamos a aproximar do ponto zero do déficit, isto é, do momento em que nós não podemos gastar mais do que aquilo que produzimos. E de ano para ano, porque se tem encurtado essa margem, fica também mais reduzida a área em que o Ministro das Finanças pode trabalhar, sabendo ele que há aqui um peso muito grande da parte das pensões e da parte dos salários. Os funcionários públicos são muitos e a pressão para recuperarem vencimentos que tinham perdido durante os anos da Troika está agora em cima da mesa, sobretudo porque o Partido Socialista o introduziu no seu programa eleitoral. E as próprias pensões também têm subido e, portanto, isso acaba por reduzir margem para mais investimento noutras áreas, nomeadamente na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, onde o Ministro das Finanças começa a ter que dar rejeições aos ministros que, legitimamente, lhe vão, certamente, quase todos os dias pedir mais dinheiro para responder a exigências que os seus setores estão a pedir. Essas rejeições chegaram também aos professores. Aqui o público fala-nos de uma professora que aos 66 anos entrou finalmente para os quadros. O próximo ano letivo vai arrancar com 3.500 professores nos quadros, mas os sindicatos continuam a dizer que é insuficiente. Que margem há para mais? E para mais o quê? Pois,
E serão precisos mais? Eu sei que esta pergunta é uma pergunta pouco simpática para os professores que acreditam e admito perfeitamente que tenham argumentos para o dizer que são precisos mais professores. Agora, nós ficamos às vezes um bocado surpreendidos, porque ouvimos dizer que as taxas de natalidade são cada vez mais baixas, estão a nascer cada vez menos crianças, o que significa que vai haver cada vez menos alunos nas escolas, e ainda assim parece que o número de professores continua a crescer. E se fizeres uma comparação, isto acontece também na área da saúde. Na área da saúde, tu ouves dizer quase constantemente que está a haver mais investimento na saúde, que os hospitais estão a ter mais dinheiro, e olhamos para os orçamentos sequenciais na área da saúde e vemos aumentos de gastos, mas parece que eles são sempre insuficientes e parece que isto é um poço sem fundo para o qual se deita dinheiro e os resultados não aparecem. A questão que se coloca, e a questão que eventualmente eu acho que o próprio Estado de forma séria deve colocar, é se isto não é um problema de falta de dinheiro, mas de boa gestão desse mesmo dinheiro. Se na verdade os professores que são necessários estão nos sítios certos e se não haverá aqui por vezes, essas insuficiências que são causadas pela própria falta de eficácia do sistema. Porque nós sabemos, isso acontece muito nas empresas, acaba por ser um grupo muito reduzido de profissionais, aqueles que acabam por garantir o funcionamento das instituições. Uma vez perguntaram ao Papa João XXIII quantas pessoas é que trabalhavam no Vaticano e ele respondeu com muita piada, cerca de metade. Ora, se cerca de metade dos professores apenas trabalharem, por muitos mais que sejam contratados, eles não vão chegar. É preciso que todos trabalhem, é preciso que haja mais eficácia dentro dos sistemas. Ricardo, vamos às críticas do Presidente da Câmara do Porto em relação ao processo de descentralização, em relação à Associação Nacional de Municípios. O que é que ganha a Câmara do Porto ao aprovar uma moção do Presidente para desvincular a autarquia dessas decisões da Associação Nacional de Municípios por causa do acordo de descentralização feito com o Governo, em relação ao qual Rui Moreira não concorda? Mantém a face e, sobretudo, mostra coerência. Desde o início que Rui Moreira e, de resto, outros autarcas, alguns dos quais até socialistas, o Presidente da Câmara de Gaia, por exemplo, têm dito isso mesmo. Isto é, que este processo de descentralização não é um verdadeiro processo de descentralização, é aquilo que eles chamam uma tarefização, ou seja, é dar mais tarefas às câmaras, muitas vezes sem que se deem os meios competentes ou o dinheiro suficiente para que essas tarefas sejam executadas. E estes autarcas, o Rui Moreira, e é aquele que tem tido mais visibilidade nas palavras, queixam-se exatamente disso mesmo, que os dois grandes partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, mais uma vez se entenderam à volta de uma proposta que não beneficia as câmaras municipais. E queixam-se até que a própria Associação Nacional de Municípios não está a ser leal na maneira como apoia as autarquias que percebem que estão a ser prejudicadas com este aspecto. Indo à tua questão, o problema é saber se isto não isola, por exemplo, aquela que é a segunda maior Câmara do país e que consequências é que acabará por ter para o bom funcionamento dessa mesma autarquia, não só pelo relevo que ele tem para uma larga franja da população, a cidade do Porto é uma das maiores do país, mas também do ponto de vista político, porque é a segunda Câmara com mais visibilidade em termos políticos. O poder do Presidente da Câmara, seja ele quem for, é sempre muito grande e esta voz é uma voz que não pode ser, obviamente, esquecida numa matéria que já percebemos é uma das matérias que vai ser bandeira nas próximas eleições legislativas, porque a questão da descentralização é uma questão que vai ser puxada quer pelo PS, quer pelo PSD, até porque são pressionadas pelos partidos mais à direita, a CDS, e mais à esquerda. Ricardo, e sendo esta questão da descentralização de competências importante para a modernização da administração pública, não era desejável que os municípios falassem uma só voz e estivessem de acordo em relação à posição que assumem? Eu acho que não? Porque nós temos muita diversidade de situações e o mais natural é que eles não sintam. São 308 autarquias que nós temos neste país e todas elas têm especificidades de necessidades e era quase um milagre que eles se entendessem a propósito de uma questão que é uma questão central. Agora, a descentralização não pode ser decidida pelos autarcas. A descentralização é uma questão de Estado e é uma destas tais reformas estruturais. Por isso é que ela foi colocada nessas alterações que precisaram até do apoio dos dois principais partidos, PS e PSD. Agora, a crítica de alguns desses autarcas é que estes dois partidos que pertencem ao status quo não querem mudar absolutamente nada naquilo que é o funcionamento das autarquias. E, portanto, se eu acho que a razão está na centralização desta decisão, é preciso ver realmente se o modelo que está agora a tentar ser imposto é melhor, como diz o PS e PSD, ou é pior, como diz, por exemplo, Rui Moreira.
Vamos aqui a esta intenção espelhada no I do PSD Lisboa que quer Sá Carneiro no Panteão Nacional. Isto faz sentido? Isto é um bocadinho já mais fé d'hiver de verão e guerrilha, pequena guerrilha político-partidária. Nós tivemos há dias o Partido Socialista e alguns dirigentes do Partido Socialista a sugerir que Mário Soares deveria ir para o Panteão, apesar de ter morrido há muito pouco tempo. Ora, em resposta, o PSD lembra que Sá Carneiro, que também foi fundador de um dos grandes partidos portugueses, tal como Mário Soares foi do Partido Socialista, já morreu em 1980 e, portanto, já terá passado tempo suficiente para Sá Carneiro, que teve também um papel muito importante nesses anos iniciais da democracia, fosse também trasladado agora para o Panteão. Acho que é uma daquelas questões que acabará por se discutir nos corredores mais do que verdadeiramente nos lugares onde se tomam decisões. Não terá pernas para se concretizar? Pois, vamos ver se a questão de Mário Soares não empurrará também a outra discussão e se o PSD, até para fazer finca-pé relativamente à figura do seu fundador, não quererá, juntamente com Mário Soares, colocar a questão de Sá Carneiro. O Brexit, aqui na primeira página do Negócios, o facto da Primeira-Ministra britânica ter assumido a liderança das negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, Ricardo, apesar de Theresa May ter nomeado recentemente um novo ministro para esta pasta, sim, quererá significar que as negociações estão mais complicadas do que aquilo que possamos imaginar? Estão muito complicadas e a Theresa May percebe-o e apesar de ter criado um departamento, um ministério para o Brexit, tem agora esta situação um bocado estranha que é, afinal, a saída, o Brexit não vai ser lidado pelo Ministério do Brexit, vai ficar nas mãos de Holly Robbins, que é uma chefe do Gabinete de Estado de Theresa May e dando à Primeira-Ministra britânica um poder quase total nessas negociações, porque ela sabe que são negociações que estão a chegar quase que a um ponto de ruptura. Já não se sabe exatamente o que é que vai acontecer, já não se sabe sequer qual é que é a margem de manobra que a Theresa May ainda tem e a voz que ela pode levantar para conseguir boas condições para o Reino Unido nesta saída. Há alguma cartada que ela possa jogar? Não estou a ver nenhuma, até porque Bruxelas começa a perceber as fragilidades dentro do governo inglês e começa também, obviamente, a fazer aqui um pouco de bluff relativamente às cedências que fará nas exigências que são colocadas. E já se começa a ouvir falar de uma indemnização multimilionária que terá que ser paga à União Europeia por causa desta saída. Isto vai assustar certamente os britânicos, vai assustar os ingleses, vai assustar quem acreditava até, provavelmente, que o Brexit teria uma solução fácil e que começa agora a ver que, independentemente da conclusão, este processo vai ser um processo doloroso. Ricardo, avançamos para as sugestões de leitura, outras sugestões de leitura em sites internacionais que nos trazes, começando aqui pelo jornal britânico The Guardian, com esta curiosa notícia que conta como as elites bilionárias de Silicon Valley estão a equacionar um plano para se salvarem num cenário de eventual apocalipse. Nessa equação, o que é que eles procuram? Procuram responder a questões como qual a melhor região do planeta para se refugiarem num cenário, por exemplo, de crise climatérica. Procuram também responder à questão como convencer guardas a protegê-los ou se será melhor criar robôs para os proteger. A minha pergunta primeira é: onde é que começa e onde é que termina a lucidez e a loucura de todas estas equações? Loucura não é nada, é pessoas com muito dinheiro que começam a olhar para as ameaças nucleares, que começam a olhar para as ameaças climatéricas e que começam a dizer como é que a gente se pode salvar se acontecer alguma coisa de mais drástico. E eles têm muito dinheiro para o fazer. E esta história é muito engraçada porque é a história de um futurólogo que foi pago exatamente por esses bilionários para ir falar a uma conferência que eles organizaram. Ele de repente viu-se numa mesa redonda a ser interrogado de forma muito clara por esses bilionários a perguntar-lhes se acontecer alguma coisa muito grave, o que é que nós podemos fazer? E ele, com alguma graça, embora uma graça um bocado negra, diz que eles estão a preparar-se para se salvarem e nos deixarem de fora. Ou seja, os planos deles não é para salvar o planeta. Os planos dele é para, se acontecer alguma coisa grave no planeta, eles se salvarem nos seus abrigos, absolutamente blindados contra tudo e mais alguma coisa, e deixarem o resto da população à mercê dessas catástrofes apocalípticas. E, portanto, é uma história interessante que mostra como há ali um grupo, provavelmente muito reduzido, de meia dúzia de pessoas, que tem bilhões e bilhões de euros ou dólares, ou quer que seja, que está a pensar exatamente nessas situações um bocadinho mais extremas. E essa questão dos guardas é interessante, porque eles depois perguntam-se, bem, nós precisamos de alguém que guarde a nossa comida, que guarde os nossos abrigos, mas como é que os vamos convencer? Não é pagando-os com dinheiro, porque o dinheiro no apocalipse não vai valer de nada. Então, como é que vamos conseguir que eles verdadeiramente nos guardem? Ou será melhor, então,
construir robôs para guardar esses nossos abrigos. É um artigo muito interessante. Quando eu li este artigo, acabei por ser remetida para um outro do New York Times, que publicava em janeiro uma notícia de que estava a ser construído um complexo, e está aqui a fotografia, um complexo subterrâneo de 15 andares, uma espécie de um bunker, a ser construído num silo antinuclear no Arkansas, com apartamentos de luxo, com comida e com combustíveis suficientes para 5 anos. Este projeto chama Survival Condo Project e que já há muitos compradores interessados. E pareces interessada também. Não, fico completamente abismada. Como é que se pensa nisto? Não, pensa-se pela razoabilidade daquilo que são as ameaças que nós conhecemos. Assim, o poder de uma bomba atómica neste momento, e as bombas atómicas já não são as de Hiroshima e de Nagasaki, as bombas atómicas têm agora um poder de destruição absolutamente brutal. E, portanto, uma guerra nuclear, com todas as armas nucleares que ainda existem, e a contabilidade mais recente de 2016, se não me engano, é de 14 mil ogivas nucleares. 14 mil ogivas nucleares dá para destruir este planeta, ou pô-lo de forma absolutamente inabitável durante décadas e décadas. E, portanto, é natural que as pessoas que tenham dinheiro possam pensar em soluções para sobreviver a essas catástrofes. Depois, aqui no Jornal Espanhol El País, o eco de uma polémica desencadeada pelo guarda-redes Iker Casillas, que durante um jantar com amigos publicou um post na rede social Twitter perguntando a opinião dos seus seguidores sobre se achavam que a ida do homem à Lua foi ou não uma farsa e se o homem realmente terá pisado a Lua. Não sendo, Ricardo, esta polémica de agora, porquê que é sempre uma discussão tão acesa e tão acalorada? É daquelas que eu acho que vai durar uma eternidade. É como se Elvis estará vivo ou outras coisas do género. Os especialistas já por várias vezes tentaram dar explicações àquilo que na verdade são situações estranhas. Estás aqui a mostrar esta fotografia. Esta fotografia no capacete, pode-se ver imagens em que a sombra dos objetos que lá estão representados não coincide com a sombra do próprio astronauta. E as pessoas perguntam-se, mas porquê é que será assim? Já vieram especialistas dizer que o capacete tem um formato redondo e, portanto, distorce aquilo que é a colocação dos objetos naquela imagem. Depois, outras questões, que era porque é que a nave, quando aterra na Lua, não criou pó. E os especialistas também já vieram dizer que a camada de pó na Lua é de apenas uns milímetros e, portanto, descendo a nave muito devagar, é natural que não se cria esse pó. Porque é que não há estrelas no céu? Se vis aquela imagem, não há uma única estrela. Os especialistas também já vieram dizer que a luz da própria Lua, emitida pela Lua, e o facto daquelas câmaras fotográficas não terem grande sensibilidade e serem disparadas a alta velocidade, não permitiam ver essas mesmas estrelas. Mas a verdade é que as pessoas à mesa de jantar, como o Iker Casillas e os seus amigos, continuam a colocar essas questões. Aqui o interessante é que 240 mil pessoas que seguem Iker Casillas no Twitter acabaram por responder à sondagem que ele lá colocou. Em dezembro do ano passado, Donald Trump aprovava uma ordem presidencial que autorizava a NASA a enviar novamente missões tripuladas à Lua. Parece-te que isto vai acabar por ficar em águas de bacalhau? Pois, não se sabe. Agora, o objetivo é mais ambicioso, o objetivo agora é a ida a Marte já. A Lua aparentemente não tem já, ou não coloca já desafios do ponto de vista científico tão relevantes como outros desafios que se queiram colocar, embora haja quem também considere que mais tarde ou mais cedo, até exatamente voltando à questão das catástrofes que podem acontecer no planeta Terra, a Lua possa ser um refúgio, se nós a conseguirmos tornar habitável para quem quer encontrar outras soluções. O facto de não termos novas missões de exploração da Lua terá a ver com essa falta de vontade política associada ao desinteresse da investigação da própria estrutura lunar? Eu não sou especialista nisso e, portanto, nem sequer quero falar muito disso, mas pelo que eu tenho lido é convergência de alguns fatores. Falta de dinheiro, a NASA tem agora orçamentos muito mais reduzidos do que tinha. Falta de algum interesse científico, os cientistas começaram a colocar outras questões relativamente a outros planetas e, ao mesmo tempo, também alguma falta de força política que a NASA começou a ter no momento em que deixou de ser tão interessante para a parte militar. Porque a NASA, em grande parte, foi financiada exatamente para que o resultado das suas inovações fosse utilizado do ponto de vista militar. Aparentemente, isso agora já não é tanto assim e, portanto, a NASA já não constitui um ponto de interesse tão grande como tinha, por exemplo, durante a Guerra Fria, em que os Estados Unidos, na sua luta contra a União Soviética, queria exatamente desenvolver essa pesquisa. E, por último, olhamos aqui para o jornal italiano La Repubblica a noticiar que uma agência ambiental travou o pedido de licenciamento de uma praia para nudistas porque a eventual atividade sexual nas dunas poderia assustar uma espécie de cotovia que poderia não acasalar, pondo assim em risco de extinção esta ave rara. Esta decisão de proibir
neste caso o nudismo numa praia, não surpreenderá por aí além, Ricardo, se pensarmos que já houve empreendimentos, já houve aeroportos, já houve obras públicas que não puderam ser feitos ou erguidos em determinados locais. Já houve inclusivamente festivais de música que não puderam ser realizados em determinados locais porque a ideia era não prejudicar a fauna e a flora dessas zonas, justamente. Pois, eu só não consegui perceber nessa peça porque é que é prejudicado, ou seja, o que é que prejudica, o que é que é eventual, porque eles próprios dizem, mas eles dizem que são os efeitos secundários da praia de nudistas, ou seja, eles consideram que a praia de nudistas não tem necessariamente que ser um lugar de sexo, mas eles acham que é uma espécie de efeito secundário de ter lá uma praia de nudistas. O que o artigo não consegue explicar, mas também achei interessante por isso, é porque é que essa eventual atividade sexual poderá prejudicar o acasalamento das cotovias. Pelo que percebi ao longo do dia, pelo que fui ouvindo, terá a ver com os sons, com os ruídos que se possam provocar, que os humanos possam provocar, a mexerem na areia, a mexerem, enfim, na vegetação, não sei. Pois, talvez. Agora, a minha dúvida aqui até é se isto não será mais uma daquelas decisões que nós começamos a ver um pouco por todo o mundo, de começar a fazer restrições um bocadinho mais conservadoras relativamente a estas matérias, que durante algumas décadas teve alguma evolução, e se não haverá agora alguma intenção um bocadinho mais pudica relativamente a estas questões, e depois justificada por aquilo que as pessoas geralmente e bem lhes agrada, que é a questão da proteção da natureza, da proteção da vida selvagem, e essa obviamente deve ser sempre tida em conta. Agora, ainda não me conseguiram explicar porque é que as cotovias não conseguem acasalar numa praia, ao pé de uma praia de nudistas. Não se concentram. Não. Ricardo, obrigada por estas sugestões de leitura. Reencontramos-nos numa próxima oportunidade. Obrigada por ter estado connosco. É tudo. Tenha uma excelente quarta-feira.